Luz, câmera, Acai. Hoje, mais um artista. Quem nunca ouviu falar de Ronaldo Lopes? O próprio. Está hoje com a gente aqui. Obrigado aqui por estar conosco nesse bate-papo, Ronaldo. Contar um pouquinho da sua história, que ela é longa, não é? Mas é longa. Estamos aqui. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade que você está dando, porque toda vez que tem alguma coisa que fale a meu respeito, eu tenho que ir para que eu possa divulgar isso aí, né? Quantas entrevistas eu dei, não só do meu trabalho, que é um trabalho caiçara, mas também, né, de um trabalho que reflete tudo a cidade, né? No meu início, Zé, foi... Você me perguntou onde eu nasci. Eu nasci em Santos, no Marapé, morei no Marapé, e meu pai se mudou para cá, eu tinha 11 anos de idade. E chegando aqui, é interessante, eu comecei a conviver com essa vida caiçara, porque a rua que até hoje eu moro era de areia, eu ia até o rio e pescava 3 bagres. Então, quer dizer, eu estava convivendo com a vida caiçara. É fantástico isso daí, porque eu podia ter mudado para São Paulo e, né, talvez a minha pintura fosse aquelas coisas cinzas, aqueles prédios e arranha-céus lá, que seria bem diferente. Então, eu convivo com essa vida caiçara. Joguei bola lá no bairro, aliás, eu joguei bola no Santos também, né? Ah, também? No juvenil. Mas eu, quando era moleque, eles pediam pro meu pai, para mim, eu dormi lá no bairro, e o bairro é bem caiçara, o pessoal lá, e lá eles fazem a farinha manema para você comer com peixe, e eu aprendi a fazer a tarrafa, aprendi a fazer aquele cesto que você põe o camarão, né, de cipó timbupeba. Então, como é que eu comecei a pintar? É interessante. Eu estava nessa convivência com a vida caiçara, para mim era um sonho, né? Eu, quando revejo isso daí, e eu fui numa exposição no antigo gabinete de leitura, onde que ele era maior, o prédio que acabamos de falar agora. E quem trouxe essa exposição foi o presidente da Câmara e o vereador Roberto Bernardi, né? E ele trouxe essa exposição, que foi lá no gabinete de leitura, tinha 30 obras de Calixto. E naquela época, o presidente não ganhava nada, o vereador não ganhava nada. E quando eles vieram trazer os quadros para Itanhaém, o responsável lá falou, pô, mas que garantia vocês dão? Ficou empenhada a casa deles para vir os quadros. Olha que coisa, e eles não ganhavam nada. E nisso, eu entrei, né, eu era moleque, 11 anos, eu entrei lá e vi uma obra do Benedito Calixto, que era o Rio da Avó, porque ele morava em São Vicente, né? Ele pintou o Rio da Avó em São Vicente, que pegava o fundo do Xixová, que é a Praia Grande, então ali perto da ponte do Mar Pequeno ali, né? E você olhava aquilo lá, e quando eu olhei aquele quadro, a gente chama de Gambô um riozinho que sai naquele braço de mar lá em São Vicente. Chama de Gambô o riozinho. Tinha uma casinha no alto assim, as canoas, e a maré estava seca. E me deu vontade de entrar dentro do quadro de tão perfeito que era a maravilha que Calixto fez, porque ele pintou o meu dia a dia, que é aquela vida caiçara, e a partir dali me estimulou a pintar, cara. Você se inspirou, né? Então, foi a tua primeira inspiração para... Numa exposição, cara, que eu fui, que hoje eu sou o artista que eu sou, devo muito a essa exposição, que empenharam a casa para trazer, e eu fui lá, era de graça. Por isso que toda vez que eu faço, eu fiz 40 Salão Calixto aqui. Eu cheguei a fazer um na praça por causa disso, porque as pessoas não tinham acesso. Quantas exposições eu abri no Hotel Cibratel, do prefeito Edson, e eu me lembro que eu tenho blazer, uma taça de vinho alemão, que significa nós, né, eu e nós estamos elitizando a cultura. Por quê? Porque o pessoal simples não pode entrar ali com piso de mármore, blazer e vinho alemão, né? Por que eu fiz na praça? A água corria por baixo, eu levei até umas críticas, mas entrou uma senhorinha de chinela havaiana, né, de saia, cheia de varizes, com um menininho, e o menininho começou a olhar a exposição, falou para ela assim, mamãe, eu queria fazer isso aqui, cara. Começou a descer lágrima do meu olho. Claro. Porque, cara, a gente tem que levar a arte aonde as pessoas não têm acesso. Exatamente. Porque você
às vezes a gente critica as coisas, né? Poxa, mas hoje se toca a música X, Y, né? Mas será que eles tiveram acesso a ouvir um Beethoven, um Vivaldi? Quando eu estava iniciando na maçonaria, aí acabou a luz. Aí foi uma pessoa lá e falou assim, olha, acabou a luz, você fica vendado, né? É um ritual. Um ritual. Aí eu estava ouvindo, até era um notebook do Wagner, da Constrular, e ele colocou um Vivaldi. Eu sentado lá, ouvindo o Vivaldi, curtindo o Vivaldi. Né? Então, poxa vida, quantas pessoas poderiam... Elas não é que elas não têm o conhecimento, aquela arte não foi levada a elas. Exato, por isso essa falta desse conhecimento. Né? E eu fui diretor de cultura na época, eu montei 80 oficinas de cultura para levar a arte a essas pessoas, a todo mundo, eu dava aula de graça, sabe? Então, eu fiquei com uma frustração do seguinte, eu não pude levar a arte na periferia, que era onde que eu queria que as pessoas entendessem, né? Porque, às vezes, né, a pessoa desenha, mas não tem técnica. Se você for, Zé, no meu ateliê hoje, eu tenho um kit de carvão que eu fabrico, que é caro, aquele carvãozinho da Corfix, e te dou um papel de pão, aquele antigo que você enrolava pão com ele, e a parte de trás é áspera. E te dou uma explicação, e te dou escrito, aqui começa a pintura. Você tem que enxergar a cor. O Bernardino, que era meu, falou assim, enquanto você não enxergar a cor no preto e branco, você nunca vai ser pintor. Então, Calixto começou assim, né? Mesma um menino coisa, pobre aqui, não é isso? Isso. Você falando isso, né? Semana passada nós entrevistamos aqui o Chico Forlenza e ele encarna, né, o Benito Calixto, né? E assim, e tem uma curiosidade, né? Que nós conversando entre você e ele, o Benito Calixto, né? Quais são as coincidências? Tem umas coincidências assim que eu fico assim, analisando, né? Por exemplo, o Calixto nasceu em Itanhaém, eu nasci em Santos. Calixto nasceu em 53, eu também nasci em 53. Calixto nasceu em 1800, eu nasci em 1900. Calixto nasceu em outubro, eu também nasci em outubro. Calixto nasceu 14, eu nasci dia 30. Né? Calixto saiu daqui de Itaém e foi para São Vicente Santos, né? As maiores obras dele estão em Santos hoje. A Pinacoteca é fantástica, né? E eu saí de Santos com 11 anos e vim para Itaém. Né? Vocês fizeram uma troca, né? E por que eu pinto as coisas, Caiçara, né? Que Calixto muito pintou, né? Então, poxa vida, Você teve uma inspiração nele também, em algum momento da sua vida? Sim, esse quadro aí que eu acabei de falar para você foi uma inspiração fantástica, porque ele retratou, eu não pintava, ele retratou assim o meu dia a dia, eu tipo assim, eu me senti dentro do quadro. Era o teu ambiente, né? Exatamente, o ambiente caiçara. Eu hoje gosto muito de coisas caiçara, faço comida caiçara, vou pescar, já pesquei de tudo que é modalidade, sabe? Mergulhando, pegando robalão no arpão, na boca da barra, mesmo nas ilhas aí, nos costão de pedra. Também, outro dia eu contei que eu saio, entro por trás do iate a pé, desço na Praia de Saudade, às vezes vou com a minha mulher, a gente fica o dia todo, faz um negocinho, leva uns lanches ali, leva o meu menino, a gente pesca um peixe-rei, pega um siri, e quando a maré tá bem baixa, eu saio dali, naquele canalzinho que tem ali, saio lá na Praia dos Pescadores, com água na canela e pegando um marisco desse tamanho. Eu levo para casa e faço um lambe-lambe, que coisa nobre, assim, coisa de rei, né? Caiçara, meu irmão, caiçara feliz, né? Você é um caiçara feliz. Agora, quando você fala assim que a sua arte não vai para a periferia, imagina, eu moro aqui há 21 anos. E há 20 anos eu vejo você fazer o mais lindo presépio da cidade, não é? Isso aí é a tua arte que é colocada para todos. Então, olha, começou aqui na associação, né? Você não sabia disso. Não sabia. Eu contei uma história assim por cima para você. Bora lá. Quando o Benigno era presidente, eu não me lembro, não me recordo. Hoje ele foi vários anos, acho que o presidente que mais teve aqui foi ele. Então, era na época que tinha a novela Mulheres de Areia. Sim.
E naquela época, aquela febre da novela, a correria, aquele pessoal ia para a prainha ver os artistas e tal, ele promovia, através da associação, concursos de escultura na areia, que acabou tendo uma febre assim, porque cada cidade fazia uma final. Cada cidade fazia um concurso. Sim. Aí Itaém o concurso, Mongaguá, Peruíbe, Santos, Guarujá e tudo mais. E tinha uma final, se eu não me engano, não sei se era no Guarujá, e cada representante de cada cidade ia ser escolhido, e tinha uma viagem para a França, pela Air France, e tinha aqui em Itanhaém que era promovido pela Associação Comercial. Isso eu já falei para você, para que a gente voltasse. Mas, sabe, eu digo voltar assim, mas voltar com alguma coisa assim legal, com técnicas, com Exato, que você possa transmitir. Porque que nem agora nós tivemos numa exposição Benedito Calixto, né? Caramba, eu fiz exposição e a última teve 200 artistas. Sabe, o Rutinaldo, quando entrou agora, me coloquei à disposição para ele, só que é o seguinte, né, Zé, eu tenho minha correria, eu preciso, que nem eu estava te contando desse quadro aí, né, que eu fiz para a doutora Ellen, e ela me chamou lá, aí eu falei, olha, meu quadro custa R$2.000 com essa moldura, eu estou fazendo uma moldura entalhada em fibra, impressionante. Aí ela encomendou um quadro, eu reduzi 50% do valor, porque ia vir 2 desembargadores. Aí depois ela falou, olha, só vai vir um, não deu a resposta ainda, na última hora. Sorte que eu comecei a pintar aqui na Boca da Barra e também faço marketing, né? Todo mundo me vê. E saiu nas redes sociais, minha mulher põe lá, eu não manjo muito disso daí, no Instagram, e teve em 4 dias 4.000 visitas, né? 4.000 pessoas que entraram lá. E agora, Zé, eu estou impressionado. Eu estava pintando lá na gruta, o segundo quadro, né? Agora, depois da outras edições, mas nessa edição de agora, um amigo meu me filmou, eu dei para ela a filmagem, ela postou no Instagram, em 4 dias está chegando a 10.000 visualizações, cara. Sim, mas é um reconhecimento. Você sabe o que é 10.000 visualizações? Muita gente. E o pessoal falando e agradecendo. Tem cara que fala assim, Deus te abençoe, suas mãos são maravilhosas. Cara, pô, Deus, obrigado por tudo isso, né? Porque a gente tem um caminho, um legado a levar. Né? Mas você tem um legado maravilhoso. Aliás, esse quadro faz parte aqui do acervo da Associação Comercial, é um quadro seu. Olha, 2007. 2007 foi, vai fazer 20 anos, cara. Isso aqui, imagina quantos mais você tem. E assim, você é muito reconhecido. E também, voltando ainda ao presépio que você faz, né? Você agora faz lá embaixo, naquela praça do... 22 de abril. 22 de abril, que é a data da... em frente ao antigo Polastrini, né? Hoje é outro hotel ali. Mas eu fazia na Praça Calixto, porque eu fazia primeiro, foi aqui na Ladeira, né? Ficou muito tempo aqui na Ladeira. Eu comecei em 2006 fazendo o presépio, né? E nesse tempo todo, hoje... está chegando no 20º presépio, são 20 anos de atividades, 20 anos de presépio de areia de Itanhaém. E eu tenho que fazer uma novidade, porque baseado na escultura de areia, que eu não posso descaracterizar isso, porque eu tenho que fazer de areia da praia, né, que já reflete, pega o gancho da Mulheres de Areia, né? Então a gente está tentando levar essa coisa bonita, né, que é a arte, que Itanhaém transpira arte, Itanhaém é forte, assim, é admirado por muitos artistas, porque é uma cidade assim, que ela tem uma inspiração fantástica, né? Então, às vezes eu saio de Itanhaém, mas não tem o que tem Itanhaém, assim, a nível de você pintar, e o caso do presépio, voltando nele, né, ele caracteriza umas coisas importantes com relação à cultura caiçara, que é feito com areia da praia. Então eu sempre falo pro pessoal da Globo, quando vem aí, falo, você tem que bater nessa tecla aí, porque a tribuna é
não é a televisão caiçara, e nós somos caiçara aqui, temos que bater nessa tecla para divulgar, porque você não faz um presépio no interior, a não ser que você leve um caminhão de areia lá para São Paulo, para o interior, e faça lá, mas é areia da praia, entendeu? Então, poxa, é argila, é barro, outras coisas, né? Mas não areia da praia. Então, eu sou característico. Hoje eu domino as esculturas, são esculturas de 2,5 metros de altura, né? Eu não consigo mudar porque o presépio, e para não ficar cansativo, aí eu tenho que fazer novidades. Você muda as roupas, né? Isso. E ano passado foi maravilhoso, então, tinha um brilho maravilhoso. Então, ano passado, porque o Thiago Cervantes, quando estava ali na Praça Calixto, ele queria o presépio pintado, colorido. Também eu acho legal, porque se eu estivesse fazendo presépio de areia da praia só com aquela areia cinza... Seria repetitivo, né? Você não teria... cansativo, né? Aí tem pessoas que falam assim, outra vez isso aí, entendeu? Então, eu tento fazer uma inovação. Eu já coloquei um que era só na ponta, né? Um mosaico. Esse daí não, eu coloquei um mosaico nele todo. Ficou lindíssimo. Pintei os rostos, então quando você passava lá, aquilo brilhava, batia o sol. Eu já estou pesquisando outro material aí, vai ter novidades esse ano aí. É sempre uma expectativa, uma ansiedade, o que o Ronaldo vai inventar esse ano. O que você vai colocar? E gozado, sabe? Parece que não ser uma iluminação, Zé. Porque, com certeza. Não me sai as ideias na hora. Quando termina o presépio, fica o ano todo... O que eu vou fazer? O que eu coloco? Engraçado que esse que saiu fantástico, pô, eu estava sendo curado do câncer. Eu estava indo para Santos tomando... foram 39 sessões de radioterapia. Eu entrava às 8 horas no presépio, comia o marmitex ali na hora do almoço, um lanche que o Saito dava ali no final da tarde, 6 horas, pegava meu carro e ia para Santos tomar... radioterapia, porque eu tinha um câncer. Sim. E as meninas falaram, Ronaldo, a rádio sara. Depois que terminou, a repórter perguntou, poxa, como é que você fez? Aí eu tive que falar, né, ó, gente? Até um apelo para que vocês façam os exames. Eu nunca tinha feito o exame de toque, né? Faça os exames, porque é uma prevenção, o preventivo salva a vida. Porque na minha rua tinha um amigo meu lá que era 10 anos mais novo que eu e não teve a mesma sorte que eu. Morreu, cara. De próstata também. Quantas pessoas morrem de câncer de próstata aí? E o homem também é mais medroso que a mulher, né? A mulher vai sempre, né? As preventivas e o homem fica preocupado lá. Então eu tive, e digo para você, né? Que até me afastei de algumas coisas aí que eu estava fazendo para me dedicar à pintura, porque talvez seja um sinal, né? Deus me deu mais um tempo de vida. Para quê? Para produzir coisas boas, que agradem as pessoas, que leve felicidades. Eu fui muito bem tratado no UPA, até prometi de fazer uma pintura lá, porque as pessoas entram sofridas. De repente, olhando para uma paisagem da Boca da Barra, você vai... Nossa, vai... Exatamente. É isso a minha função. Porque o quadro é isso, né? Você olha, você imagina, né? Você fica olhando lá, imagina esses barcos dos pescadores, quadros que você tem lá de cima do convento, né, que eu conheço, né, e tantos outros que a gente vê na cidade. Então reflete ali a praça, né, a nossa praça principal também, lindíssima. É interessante, eu tenho um amigo que é contemporâneo meu, ele pinta as coisas de trás. Você vê como é que até nisso eu tenho um cuidado. Eu, por exemplo, fui mercenário da arte. Mesmo numa crise, eu sempre tive sorte de vender, sabe? Eu sempre assim fui aplicado nas técnicas. Eu fui o último aluno de Bernardino de Souza Pereira, que retratou Calixto, conheceu vários pintores famosos. Não sei se ele conheceu o Calixto, mas eu era aluno dele, ele com quase 90 anos. Ele morreu com 90 anos. Eu tinha 20, cara, sendo aluno do Bernardino. Que honra, né, de ter, assim, tido uma passagem com o Bernardino. Um grande professor. E isso, né, faz com que a gente carregue essa bandeira da arte com firmeza, porque, como dizia José Rosendo, né, a vocação de Itanhaém é para a cultura, é para a arte, é Calixto. Não é a música assim, né? Tem música assim, temos que ter, mas o principal é Calixto, são as igrejas, sabe? Uma cidade, segunda cidade mais antiga do Brasil. Então nós temos que, sabe,
a Mulheres de Areia, a novela, você vê que é tudo coisa de arte. Sempre envolvida na arte. A alavanca, né? O turismo, carrega o turismo, né? Então, o investimento, eu sei que a cidade não tem esse recurso como tem Santos. Outro dia eu sou assinante da Tribuna, do jornal escrito, né? Impresso, e recebi uma reportagem. Até queria levar lá para o pessoal responsável aí. A Prefeitura de Santos comprou, através da Pinacoteca Calixto, de uma pessoa, um quadro de Benedito Calixto para colocar na Pinacoteca. Você imagina quantos quadros de Calixto tem na Pinacoteca? Em torno de mais de 100. E esse quadro que comprou, que apareceu a foto no jornal, sabe de onde era? Era aqui do convento de Itanhaém. Do convento? E está lá na Prefeitura. Várias obras de Itanhaém estão lá na Prefeitura, está lá na Pinacoteca. Na Pinacoteca de Santos. De Santos. Claro, eles têm mais recursos. Eu me lembro que pagaram 60 mil reais. E hoje, né, nós temos um Cristo que estava lá na igreja, que eu acho que agora tiraram por causa da reforma, né, foi pintado pelo Calixto. O Calixto era muito religioso, né? E temos um que foi prefeito, acho que Carlos Botelho, que ele era um quadro fantástico, o retrato que o Calixto fez. E o Bernardino chegou a restaurar esse quadro. E agora parece que precisa de uma restauração, que ele tem um pedaço lá que... Ele está na nossa biblioteca? Não, ele está na... Esse da biblioteca é o Paulo Bonfim, desenhado pelo meu mestre Bernardino de Souza Pereira. Ele que fez. Esse daí é um retrato a carvão, com esse carvãozinho que eu te falei. Você falou. Entendeu? Eu aprendi um processo com o Bernardino, né, de trabalhar no papel inglês, né, e fazer retratos. Olha os retratos dele, só falta falar, né? É fantástico. Por isso que é preciso a gente levar o conhecimento às pessoas, né? Da arte séria. Pois é, a propósito, nós agora, né, o governo do Tiago Cervantes criou a Secretaria de Cultura e temos o Rutinaldo Bastos, que é uma pessoa competente, também muito envolvida no conhecimento. Você vê que vai ter uma melhora, né? Já está tendo, né? Ele já está mexendo nessa estrutura, mesmo sem verba, né? Porque foi recém-criada, né? Mas sempre fizemos as coisas sem verba. Quando eu fui diretor de cultura, o Edson pagava mais dinheiro para a banda municipal do que para a diretoria fazer um trabalho de secretaria. Não tinha nada, tinha 5 pessoas. Hoje você tem vários prédios aí, você tem vários equipamentos, né, para alavancar a cultura, e naquela época não. Ele me dava 2.200 e eu tocava 80 oficinas. E a pessoa vinha reclamar comigo, Zé, mas a cidade não tem nada. Aí era artista, né? Eu falei, mas você é culpado. Como que eu sou culpado? Você faz alguma coisa para melhorar? Mas o que eu posso fazer? Olha, eu tenho uma salinha lá, vai dar aula com umas crianças, sabe? Isso é importante, né? Sabe? E aí o que acontece? Se você ocupar o seu tempo, uma hora por semana, dando uma aulinha para criança... Eu tinha um amigo, aliás, vários amigos, e um dos amigos é o Sarrafo, o seu Almintas, que toca sax. Não sei se você conheceu ele. Ele tem hoje, vai fazer agora 107 anos, está com 106 anos de idade. Mora aqui na cidade? Ele está agora, está na Praia Grande, no Spar lá de... E ele me admirava muito, assim como eu com ele, né? Ele foi maestro do Silvio Santos, tocou com vários artistas, conhecia todo mundo, conhecia Pixinguinha, pessoal do... E ele ia para a guerra, ele é da época da guerra. E aí, na hora, quando foi para embarcar, souberam que ele era músico, então puseram ele para tocar, né? Para o pessoal subir no navio para ir para Itália, né? Para Itália. E ele acabou sendo salvo, né? Porque... E toda vez ele tocava, toda vez ele conta essa história. É fantástico o Sarrafo. E ele é tipo um autodidata, mas conhece muito, né? E até hoje fui no aniversário dele, a última vez, não é que o cara com 106 anos tocou o sax, cara. Eu sempre falo, né? A arte está no sangue. Está no sangue, né? E manter essa criança dentro da gente nos leva à jovialidade, né? Eu puxei esse assunto, Zé, por quê? Porque na época ele sempre foi disposto, sabe? Com aquela idade que ele tinha, ele sempre dando risada, jogando a gente para cima. Porque, olha, eu não gosto de gente que tá lá para baixo, sabe? Não, mas aí empurra mais ainda, né? Aí eu peguei, arrumei uma salinha para ele dar aula de graça.
uma aula do maestro Sarrafo. Formou tanta gente, cara. E ele pegou, tinha 2 amigos, um que estudou eletrônica comigo em Santos, que era o Zé Carlos. O outro é o Paulinho da CESP, Amêndola. Ele ia lá, os 2. E o pessoal, o Zé Carlos é engenheiro, tem um poder, tudo de posição social boa. Depois de 20 a 30 aulas que o Zé Carlos teve com o Sarrafo, eu disse, mas você está gostando das aulas? Aí ele falou assim para mim, então por quê? Você quer me cobrar? Aí eu falo assim, não é isso não. Sabe o que é? Você teve 20, você recebeu 20 aulas, você não podia repor essas 20 aulas? Mas como? Eu arrumo uma salinha para você, sempre aquele na história da salinha. Arrumo uma salinha para você, arrumo os meninos aí, né? Adolescentes, e você orienta eles no sábado, que era a folga dele. Tá bom, vamos tentar, beleza. Eu comprei umas flautinhas na 25 de março, as flautinhas. Aí o Zé montou um esquema das notas musicais, tudo. Você acredita que um mês eles estavam tocando o hino nacional na flauta? É isso. Você está sempre preocupado, né, em formar as crianças, né, os adolescentes na arte, né? Não precisa de dinheiro. Sim. O Sarrafo deu aula de graça para ele. E ele depois. Exatamente. Cara, então tinha uns caras que iam lá e queria tocar. Eu falei, pô, cara, você toca bem, ajuda umas crianças a tocar um violão. Era um tripé, né, Zé? Naquela época que eu formei as coisas aí, eu nas artes plásticas. Eu trouxe um cara de São Paulo, que eu lembro que eu fui numa reunião aqui em Mongaguá, e eu queria o teatro. Eu queria o teatro de qualquer jeito que eu tenho. Aí não consegui. O teatro foi para Mongaguá porque já tinha um trabalho no ano anterior. E o delegado, até meu amigo, acho que eu não me lembro como é que era. Aí todo mundo escolhendo, né? Não tem teatro, outro escolheu não sei o que, outro tal. Aí eu falei, ele levantou, Ronaldo, o Itanhaém, o que escolheu? Sobrou origami, dobradura de papel, escuta só. Aí eu falei, não vou querer nada. Como não quer nada? Poxa, delegado, né, Paiva, não sei o que Paiva. Aí eu falei assim, veja bem, não desmerecendo origami e tal, uma arte japonesa, mas na terra de Benedito Calixto, se eu levar origami, eu vou apanhar. Aí o cara de Peruíbe, o Roosevelt, que era secretário de Peruíbe, levantou a mão e falou, Ronaldo, eu abro mão do violão para você. E eu chorando, você viu como é que é, né? Eu peguei o violão orquestral para Itaim, veio o cara aqui, era uma oficina paga pelo Estado, né? Veio esse cara. E esse cara chama-se Cláudio Hermeto, até hoje ele milita em São Paulo, com crianças. Olha, Zé, se eu te contar, você não vai acreditar. Meu filho e minha ex-mulher, eles estudavam aula de violão com ele. E tinha um violão em casa lá. E eu pegava o violão. Então eu nunca esqueço. O dedo positivo, essa mão aqui. A mão em forma de concha. Eu nunca peguei no violão, hein? Aqui você pega aqui assim, né? Ó. Uhum. E aqui, ó. Ó. Por isso que ele fala positivo, ó. E a mão em forma de concha. Só em ver pegando o violão você já sabe se o cara é fera ou não. Aí eu comecei. Tem a partitura dó. Aí eu fui entender o que é tocar por ouvido. Quando você erra a nota, seu ouvido lê errado. Quando você está aqui, dó, ré, aí você muda os dedos, ré. Cara, são 7 notas. E aí eu fui treinando as notas aqui. Todo dia eu pegava no violão. Aí fui da partitura do Osa Branca, Zé. Em menos de um mês eu toquei o Osa Branca aqui. E joguei o violão longe, cara. Porque eu sou assim, cara. Eu sou fascinado pela pintura e o violão ia tomar meu tempo na pintura. E eu, cara, larguei o violão. Você falando assim parece simples, né? Não, é um método chamado método Suzuki, que é só dado no país da arte, que é a Áustria, e no Japão. Caramba! Aí eu tentei transformar esse método para pintura, porque nas oficinas ia muita gente de terceira idade, queria aprender a pintar, a tocar, então é um método muito rápido. Porque, por exemplo, se você ia para São Paulo estudar piano,
São 15 anos. Pois é. Sabe? A pintura é complexa. Então, né, eu dava um jeito de você ir rápido. E as pessoas iam também para terapia. Eu lembro que tinha a secretária Andréia, do Edson, saía de lá daquela confusão de tanta correria lá e estudar desenho, que eu punha um vaso lá com uma luz à noite e ficava estudando desenho. Era uma terapia. Uma terapia, você entende? É. Olha quanta coisa que você pode fazer. E eu te conto outra coisa que você talvez não saiba. Você conhece o Belas Artes? Sim. Você sabe por que é Belas Artes? Porque lá era local de artes, não é? Não. Não é isso? Ali no Belas Artes, eu joguei futebol lá, fui campeão pelo Belas Artes, o Vila Nova. E lá, você vê, um moleque, joguei no Santos, quando saí do Santos, fui jogar no Vila Nova. Eu tinha uma motinha, ia de moto, eu ia pela linha do trem, não tinha mais essa estrada que segue direto ali, né, da ponte, não tinha. Eu dava a volta lá e eu ia jogar bola, eu ia pela linha do trem. E era o seguinte, lá onde tem aquela praça ali, na hora que você acaba de descer, tem uma praça ali do japonês, ali, não sei. Em frente àquela praça tinha uma estaçãozinha de trem chamada Belas Artes. Tinha a placa lá, que eu acho que devia rever isso, ou sei lá, colocar simbolicamente, porque é ali que originou o Belas Artes. Naquele espaço. É lógico, ela cresceu muito, né? Porque Sim. até o Zé Cláudio falava que toda cidade cresce para o oeste, né? E realmente a cidade que era a vila, quando o pessoal lá estava no Belas Artes, vamos para a vila. Vamos para a vila. Né? Então cresceu muito o Belas Artes, ficou um bairro muito populoso. E aí foi o seguinte, a Associação Paulista criou ali, onde que é a garagem, a Casa da Música. Era uma colônia de férias da Associação Paulista. Os pintores pegavam um trem, vinham com as tralhas, paravam na estaçãozinha Belas Artes, depois eles atravessavam o riozinho, tem um riozinho ali, tinha o campo do Vila Nova, iam lá para o local deles ali, que é tipo uma colônia de férias. E muitos pintores vinham aqui, porque Itanhaém era namorada dos artistas, todos adoravam Itanhaém, eles vinham para cá. Então, quer dizer, se você pegar as ruas ali, foram tudo nome de artista, Vitor Meireles, Pedro Alexandrino, tudo pintores acadêmicos dessa época, né? E eu tentei, quando fui diretor, que eu fiz um trabalho de secretário, tentar reverter aquilo para eles, dar para eles. Foi escola ali, municipal, e estava lá, abandonada, tal. Tentar reverter. Eu cheguei até a falar com o doutor Albertino, que era o secretário jurídico da prefeitura. Aí eu fui saber que eles perderam aquele prédio, não sei por que razão, se era por pagamento de impostos, mas por que eu podia trazê-los? Porque os pintores iam frequentar Itanhaém, podia ter aulas, podia ter mais algumas coisas, os caras são fera lá. E todo ano eu trazia eles vinham numa excursão para cá 2 vezes por ano, e eu recebia eles na entrada da cidade, eu mostrava os locais que eu pinto, que eu fui aluno, aí o ônibus parava no lugar ali, eles saíam e ficavam pintando, um monte de pintores pintando Itanhaém. Ainda a associação fez isso por um bom tempo. E quando eu fiz um Salão Escalisto, eu trouxe lá da Associação Paulista de Belas Artes 800 obras, 800 artistas inscritos para participar do Salão Itanhaém. Entendeu? Tinha prêmios, tinha júri, tinha tudo. Então imagine como é que era o movimento de arte. A praça também de arte tinha uma coisa assim forte, sabe? Então, infelizmente, aqueles pintores que eu te falei que não deixavam os outros entrarem, porque a praça é enorme, e usava 5% do espaço da praça. Deixam ficar lá, outro ficar aqui. Se não quer que fique com vocês aqui, deixa ficar lá no canto. O bairrismo? Aí não deixava, sabe? Aí o que acontece? Deram abertura para artesanato. O artesanato vai engolir vocês vão acabar. E não deu outra. O artesanato entrou com a barraquinha, depois outro entrou com um lanche, com alguma coisa, aí virou a praça. Virou, porque aqui nós tínhamos aqui no centro do Itanhaém, aqui, tinha também o pessoal que fazia. Chegamos a separar o pessoal que. Porque não adianta, eles comercializam mesmo. Iam lá na 25, vai abrir a sacola, encher de bugiganga de
artesanatinho, e vinha e vendia. E tinha pessoas que tinham concessão de expor, eles alugavam com o pessoal de São Paulo. Uma vez eu fui lá na hora e falei, pô, mas você... Opa, vem, eu te dou um negócio pra você aí e tal. Mas cadê o artista daqui? Ele alugava, cara, 3 meses para vir um cara para vender, o próprio artista. Você entende? Ronaldo, será que não é possível a gente fazer alguns movimentos assim musicais ali na praça? Porque a gente vê, né? Vem em todos os lugares aí do mundo. Você... né? Você, não te cortando, você não sei se percebeu o meu discurso lá na inauguração da Calixto. Sim, eu estava do seu lado. Então, eu falei assim, meus queridos, colegas de trabalho, eu falei assim, poder é querer. Porque vocês precisam, agora ninguém vem, cara. Tem colega que nem expôs aí. Na Calixto, eu fui 5 vezes no local que ele trabalha para pegar o quadro dele. 5 vezes. Por que tinha 200? Porque ela insistia. Você é um artista, Zé? Eu vinha, Zé, preciso de um quadro para colocar lá na Semana Calixto. E o prefeito, na época, não queria dar. Eu falei, me dá só o espaço. Eu não queria gastar dinheiro, não queria gastar um coquetel. Na época era o Marco Aurélio. Não queria dar. E os anela, tal e tal. Aí deu espaço. Falei, olha, não é a prefeitura. Isso é uma homenagem dos artistas para com Calixto. Sim. E eu ia com o carro e pegava os quadros e eu montei a exposição toda, com a ajuda do pessoal da prefeitura, com espaço. Quando ele viu que vinha a Rede Globo, né, aí eles deram coquetel. Você não quer dar coquetel, não dá, o problema não é meu. Eu quero fazer a exposição com todo mundo, como se fosse uma festa, sabe? Cara bom, cara médio, aluno, principiante, entendeu? Não tinha, porque cara, eu sou membro de júri do maior salão da América Latina, que é Piracicaba. Eu sei o que é selecionar obras, sabe? E entrar, e tem quadro que eu estou dando 10 mil reais lá para quadro. Esse aqui ganha o primeiro prêmio, esse aqui... Cara, já participei, já ganhei premiação. Sou um dos artistas mais premiados aqui na região, sabe? E tenho também, desde de moleque, eu me dediquei a isso. Sim, a fazer uma obra, sabe? E como você me perguntou, mas você vive de arte? Eu falei, não. Eu tenho uma empresa de publicidade que eu pintava painéis. Você não imagina, decorava salão de clube, já decorei o satélite, tenho fotos do satélite, quando não era aquela sede ali, era um negocinho baixinho. Quantos salões que eu decorei no Náutico, aquela quadra? Sim. Nossa, se você ver as fotos que eu fiz ali, ficava um mês trabalhando ali para colocar aquilo, tudo coisas de carnaval, tudo, sabe, isso que eu me virava, com painéis, com placa, entendeu? Escrevia letras, Calixto escreveu letras também. Viveu pintava tabuleta, né, que tem um histórico dele. Até eu tenho falado pro Chico Florença, né, que para ele é assim, né, não é crítica, não quero quem sou eu, né, eu até já falei para ele isso. Poxa, põe uma coisa folclórica do Calixto. Aí ele, poxa, onde você encontrou? Tem uma situação interessante do Calixto. Naquela época tinha os caras, reis do café lá, os caras tinham grana e não tinha fotografia. O Calixto pintava, aí ele ganhou um curso para ir na França. Foi em Paris, Não, ele foi pintar em Paris. Exato. Chegando lá em Paris, ele estava andando, né? Porque ele estudou na escola Julian de artes. E à noite e tal, ele foi dar uma volta e estava nevando. Aí ele abriu o guarda-chuva, aí não molha. Teve um negócio, você deu risada agora. Então eu falei, pô, põe isso Eu nunca tinha visto, né? Põe isso. Eu contei outra história para ele também, que eu não sei onde que tá isso aí. Que o Calixto, ele foi o primeiro cara a trazer a máquina fotográfica para o Brasil. Isso. Semana passada foi dito aqui pelo Chico. Então, mas ele... como é que ele fez, né? Porque lá, você vai lá na Pinacoteca, tem uma máquina fotográfica lá. Tem a paleta dele, né, que ele pintava, né, a Pinacoteca faz questão de não mostrar Itanhaém. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas pensa que Calixto nasceu em Santos. Esse salão que eu fiz no meio da praça, veio 3 redes de televisão, eu estou dando entrevista, e veio acho que a Manchete. Aí o repórter me entrevistando, mas Calixto nasceu em Santos. Eu falei, opa! Que isso, rapaz, Calixto Itanhaém. A gente não pode deixar nos roubarem isso também, né? Mas é que tanto eles batem lá e não falam Itanhaém,
né? Ou então põe um negócio pequenininho lá. Eu fui numa exposição lá, era um banner do tamanho dessa parede branca sua aí. Um banner desse tamanho, a parede. O Calixto está com o cabelo assim, acho que ele está na Praia dos Pescadores, o cabelo meio alvoroçado, né? Porque tem muito vento sul, né? Ele estava com aquela coisa de pintura, assim, um guarda-pó, e acho que ele está com um quadro, e pega o morro ali, aquele morro da Boca da Barra, visto ao contrário. Onde que eu estou pintando? Eu estou pintando um quadro lá, né? E um banner enorme. E é a Praia dos Pescadores, eles põem lá, mas não põe nada de Itanhaém embaixo. E é até interessante que teria que resgatar isso lá e tentar trazer isso, mas numa boa, porque senão o pessoal não vai dar. Eles têm um acervo tão grande de Calixto que precisava ir numa boa resgatar, mas tem que ser, né? A cultura, tem algumas coisas que eu também não acho certo. Você vê o Conselho de Cultura, o que é? São pessoas que vão dar o norte. Né? Eu fui presidente 2 vezes do Conselho de Cultura e a legislação do Conselho não permite você prorrogar 2 gestões, sabe? Aí quem perde? Aí entrou uma porção de gente que, sabe, não tem uma identidade com a cidade em termos de raízes, que no caso de Calixto, Festa do Divino, isso tudo. Eu achei muito legal, até falei com o Thiago, agradeci a ele, quando estava se indicando o Rutinaldo, porque ele é uma pessoa que convive com isso daí. Exato. Então, se você coloca pessoas que convivem com isso, ou não sei, eu acho que devia ter, mesmo que você seja o secretário de Cultura, mas não tenha esse conhecimento, monta uma equipe de pessoas não remuneráveis, que é fácil, sei lá, dá um café uma vez por mês, se reúne, para te dar um norte, cara. Olha quanto conhecimento eu te falei de cultura, e cultura caiçara, e cultura artística, e pintura aqui. Hoje nós saímos daqui assim como uma aula de história, porque você contou tanta coisa aqui. Mas eu convivi com isso daí, pois é. Sabe? Mas muita gente nem conhece tudo. Agora eu digo para você, vai perder. O Zé Roseno falava isso lá atrás. A vocação de Itanhaém é para a arte, para a cultura. Sabe? Parece que não entra na cabeça das pessoas. Quando eu falei para você que eu precisava chegar na escola, né? Porque eu ia lá no Hotel Cibratel, um blazer e vinho alemão, a criança lá não sabe o que é uma elitizava, pintura, né? Elitizava sempre, né? Sabe? Então, poxa vida, às vezes eu me sentia culpado, então eu estava modificando isso, montando curso para levar nos bairros, aí não deu. Na hora que a gente ia fazer isso, aí mudou o prefeito, aí mudou tudo. E esse cara que eu te falei do violão, nossa, ele era arquiteto, ele largou a arquitetura para viver disso, tá no sangue. E naquela época eu tinha um tripé, que era eu na artes plásticas. Eu trouxe um cara que ele vendia Sinar aqui pro Saito. Sabe quem ele é hoje? Orlando Moreno, que é do Teatro Abaré. Começou com a gente aqui, eu abri um espaço para ele, cara. Aqui eu não gosto de falar assim as coisas negativas de umas pessoas que convivem aqui na cidade, porque bati de frente, sabe? E sabe, ser artista é um projeto de arte. Uma vez o Chico Anísio falou assim: você conta no dedo quem são os humoristas no Brasil, que o cara nasce e daqui a pouco morre, não tem sustentação. Quem tem sustentação na cidade hoje de arte? Né? Quanto tempo que eu venho carregando esse trabalho de arte? Pois é. Quantas vezes que eu fui premiado. E não está sendo assim criado uma geração nova de artistas, porque a gente vê, né, você e jovens, você consegue me dizer assim? Olha, eu abro o meu ateliê, inclusive eu uso essa gravação sua aí, me coloco à disposição. Meu ateliê sempre esteve à disposição. O que eu vejo hoje é desinteresse. Então o jovem não está assim interessado? Eu te dou um exemplo até do meu filho mais novo. Tem um filho de 8 anos. Começou a desenhar. Se você ver o quadro que ele fez, pá. Aí entrou nesse negócio de celular. Pronto. Já era. Na época que eu jogava futebol, não tinha surf, não tinha um monte de entretenimento. Então você ia para o campo, famílias, lotava. Aquilo lá era um... Sabe, eu tenho fotos daquela época. E aí... vai mudando as gerações. Eu não sei como você pode... Esse rapaz que
que me filmou, que eu tive 10 mil visualizações, ele me filmou e aí ele foi lá, porque eu liguei para ele e falei, vem aqui, eu tô pintando aqui na gruta. Aí ele pegou um Uber e foi lá. Ele é irmão da Sueli, lá, que é secretária do prefeito. Sueli. E ele tem paraepilepsia, não sei como é que é o nome lá. E eu dei um cavalete para ele, cara, de pintura. E vi que ele tem interesse, falei, toma isso aqui, vai lá e tal. Ele tem pintado, e ele foi lá, até fiquei meio brigando assim com ele, porque eu falei assim, pô, vem pintar. Ah, mas eu olhando eu aprendo mais. Eu falei, você não aprende. Aprende é fazendo. Porque eu posso te orientar, você errou aqui, Exato. Não tem como, cara. Você pode olhar 1000 vezes aqui, você vai ficar aí num... E aí, um cavalete que eu dei pra ele, aí ele foi em casa lá. Diz que quando ele ia em casa, ele foi em casa, fazia tempo que eu não via ele. Aí eu tô com um quadro da prainha, só que é o lado de cá. Eu não acabei. Porque eu tenho pintado, meu tempo de pintura de um quadro desse tamanho é um dia. Um dia. É assim. Aqui a boca da barra. O sol nasce lá, eu tô de costa. Eu tô vendo a boca da barra. Então o melhor jeito de você pintar. Quando chegar ao meio-dia, para indo para tarde, o sol vai ficar assim, ó. Então é outro quadro. E depois o sol tá contra. Você não pode tirar foto contra o quadro, contra a luz. Então eu já pulo, então eu trabalho meio-dia num quadro que eu não termino e vou para outro lugar à tarde e faço à tarde. Só que eu também não termino. Volto no outro dia de manhã naquele, termino aquele quadro e volto à tarde no outro. Então deu 2 dias, 2 quadros. Entendeu? E ele foi lá em casa e olhou o quadro da prainha, tava assim no chão. Já tá aqui, depois eu te mostro. Aí eu falei, poxa, Bonfim, nome dele. Bonfim, esse quadro tá pedindo umas gaivotas. Tá meio vazio, né? Aí ele pegou, fotografou o quadro assim, o celular dele, pôs lá, falou, põe umas gaivotas aí. Você não acredita, cara. A inteligência artificial colocou as gaivotas no quadro. Tira pessoas. Hoje em dia tá nisso, né? Cara, aí tá fácil, né? Eu falei, você vê, se eu ajudei lá, tô recebendo em troca aqui. Eu não sabia, ele me explicou na hora. Consegue. E eu tenho um quadro na câmara meu que tem umas gaivotas, um quadro grande que fica atrás do... Não sei se você já foi na câmara, na sala do presidente. Desde a época do Zé Renato que esse quadro tá lá, não compraram o quadro e o quadro tá lá. Aí tem essas gaivotas, eu desenhei, tive que criar, estudar o movimento dela, posição, a cor, né? A inteligência foi lá. E outra coisa, ela leu minhas pinceladas e pôs as gaivotas com as minhas pinceladas. Mole. Essa inteligência artificial faz tudo. Imita sua voz, enfim, né? Então, Zé, mas eu deixo aqui, né? Não sei se já estamos terminando a conversa, mas eu sempre me coloquei à disposição para você, só que eu sou assim, sabe? Você tem que me acionar para que a gente monte alguma coisa. Que você precisar, eu venho. Já montei para a doutora Hélia, nós tivemos 6 ou 7 exposições que eu montei para ela. Inclusive eu expus lá também, sabe? E quando você entrou aqui também, você sempre foi um cara bacana, sempre tive um bom relacionamento com você há muito tempo e me coloco à disposição para ajudar, sabe? Não quero nada. Só que eu não sou intrometido, eu não venho, sabe? Você não fala, vamos fazer isso aqui, vamos tal, eu venho, né? Não sei se dá tempo de eu me possibilitar de tempo integral, mas num dia para montar ou alguma coisa assim, eu tento fazer um esforço para montar, sabe? É importante a gente passar. Né? E você tem essa vontade, você tem esse desejo, né, de passar a sua arte para as pessoas, né? Resgatar, porque assim, eu vejo que os adolescentes também já estão começando a cansar dessa coisa só da internet, né? Nós aqui relançamos agora o nosso jornal, por exemplo, escrito também, né? Porque sem menosprezar a mídia, mas precisa. Tem que utilizar ela, como eu te falei da inteligência artificial, né? Eu utilizo. Zé, eu tive um consórcio, eu acho que foi em 76, quando o Collor lançou o plano... Aquele plano... Plano Verão, né? É o plano Collor, antes. O Collor
pegou o dinheiro. O dinheiro foi, resgatou todo o dinheiro das... E aí eu lancei um consórcio de obras de arte. Quem que vai comprar quadro? O pessoal sem dinheiro. Sem dinheiro. Você sabe quantos consorciados eu tive? 200, cara. Bom. Os caras me pagavam, mas me davam, não vencia. O cara queria um quadro fora do consórcio. Não, eu tenho compromisso com o consórcio, não tinha como pintar. E o cara não era sorteado, ficava brabo, cara. Pô, me pinta esse quadro assim, assim. Eu falei, não, eu tenho compromisso lá. Eu tenho que montar 20 quadros durante um mês. Entendeu? E fiz tipo uma carteira assim, transferi para dólar. Meu, os caras pagavam uma grana para mim. Agora estou voltando a fazer novamente. Só que estou indo devagar, estou fazendo diferente, porque dava um trabalho. O consórcio tinha que fazer reunião, você tinha que fazer coquetel. Eu lembro que o Carlos Miranda, tinha um barco flutuante. Nós fizemos uma vez um sorteio dentro do barco, dando uma volta no rio. Você põe um copo de água, não mexia o copo, cara. Tão seguro que era o barco. E nós fizemos um sorteio no barco. E por que eu estou te falando isso? Porque eu tinha um amigo que trabalhava no Ralcúrio, filho do Bernardo, o Maurício Bernardi. Ele sempre gostou de mexer com esse negócio de informática, essas coisas assim. Ele mexia. E eu lembro que eu ia lá, ele tinha um scanner de mão. Aí ele queria ler uma reprodução num quadro meu. Eu falei, não vai conseguir. É muitas cores que eu misturo. Aí ele só tem 256 que ele lê, a minha tem muito mais. E brincava com ele. E ele me ensinou umas coisas. E eu lembro que eu ia comprar um computador de uma pessoa que era obsoleto. Aí eu falei com um amigo que era da IBM e ele me indicou um computador. E eu investi, acho que na primeira parcela do consórcio, uma impressorinha matricial e um CPU. Sabe? E o Maurício me explicou, era o Word. Então, eu escrevia uma carta no Word, Itanhaém, tal. Aí, ao amigo, tal, e por exemplo, vinha o seu nome. Abre aspa, número 1, né? Abre aspa, aí você tem um grupo e tem um número. E só fazia uma carta. E eu deixava lá e ia embora pintar. Quando eu voltava, tinha 200 cartas prontas. Eu não precisava fazer a carta e era metade de um ofício. Aí eu dava para cada, o sorteio vai ser assim. Então, tinha tudo uma coisa. Hoje, nossa, era a moldura que eu tinha que fazer, era não sei o quê. Estou fazendo moldura agora, as molduras entalhadas. É que o quadro não está lá, você vê as molduras que eu estou fazendo. Agora eu fui na doutora Hélia e pus um quadro em cima da mesa, que ela queria de graça. Aí eu falei para ela, doutora, só essa moldura é R$400. E esse quadro, com essa moldura, custa R$2.000. Me interessa ter um quadro com desembargador, que a minha ajuda que eu posso fazer é tirar 50% do quadro. Então, ela me pagou R$1.000 e só queria um quadro. Depois, um dia antes daquela inauguração, ela pediu outro quadro, aí eu fui lá, levei outro quadro e me pagou R$2.000. Que bom, Ronaldo. Olha, foi bastante interessante. Você que também conta a história da cidade, não é? E é isso, toda quinta-feira nós trazemos uma pessoa aqui para contar a sua história de vida, a superação. Alguns empresários também chegaram na cidade e prosperaram. Porque a cidade tem isso também, ela nos dá. Muita gente reclama, mas você falou, reclama, mas não faz, né? E fazendo você prospera, não tem jeito, né? Então, assim, a gente quero agradecer a tua presença. E dizer aqui para a moçada, né, diga para eles assim, o que eles devem fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Qual o recado você daria para essa moçada que está vindo aí? Você tem que focar no que você quer, né? Se você está interessado, tem até um fato interessante, eu estava fazendo um presépio na ladeira, e às vezes eu estou ajoelhado ali no monte de areia e tal. Aí chegou um menino, tinha uma cerquinha assim, ele estava daqui aí. E aí ele olhou para mim e falou assim, poxa moço, que legal que você está fazendo aí. Como é que eu faço para aprender? Olha a pergunta dele. É o que eu vou falar para vocês aqui. Eu falei para ele assim, a primeira coisa, você tem que aprender a desenhar. Então, com um papel, um lápis ou um carvão, você faz um desenho. Nesse desenho, você pode ir para várias linhas, né, que esse desenho te leva. Por exemplo,
desenho de moda. Você pode ser um cara que desenha roupas, modas. Você pode desenho de publicidade, painéis, que nem eu fiz, ganhei muito dinheiro com painéis na área de publicidade. Decoração, que nem eu decorei salões de carnaval, é outra linha. Artística, né? Pintura, o presépio, escultura. Se você não tiver desenho, você não faz escultura. Então tudo começa no desenho. Exato, o desenho é a base de tudo. Você pega, por exemplo, vai ver um dos maiores pintores do mundo, que é Picasso. Você vai ver aquelas coisas tudo retorcidas, tal. Ele tinha um objetivo para aquilo. Mas vai voltando, volta lá e vê lá o que ele fez. Ele fez um Pierrot acadêmico, cara, show de bola. Ele sabia fazer. Aí você pega Portinari, vê lá o que o Portinari fez. Ele distorceu. Mas para você distorcer, você tem que saber. Às vezes você vê um cara pá, dar umas pinceladas assim, mas quantas vezes ele teve que fazer e tal, para depois a cabeça dele pá. Então tudo começa no desenho. Desenho você tem que... Então eu estou à disposição, quem tiver a fim de aprender, Sim. Quem quiser trocar umas ideias, vai as pessoas em casa. Eu dou um kit desenho, né, explico que é bem baratinho, é simples, né, e você tem um caminho. Agora esse caminho depende de você. Sim. Sabe? Às vezes eu chamo as pessoas... Eu dei aula, que eu não quero citar nome, um grupo de pessoas aí, foi engraçado. Aí foram lá 3, o cara comecei a dar aula para ele todo. Eu não cobro nada, né? Eu não sei se é por não cobrar, porque se cobrar, você cobra 100 pau por hora, o cara paga, aí ele falou, não vou perder os 100 pau, vou ter que ir na aula. Agora, como eu não cobro, aí o cara tem uma chuvinha, o cara não vai. Tem uma dor de barriga, o cara não vai. Aí cara, tinha 3 caras indo, aí não foram mais. E coincidentemente, estava fazendo o presépio, e eu peguei um desses caras. Até o pessoal que faz grafite e tudo, né? E é preciso, até para você fazer grafite, você tem que ter uma base. O único cara que eu gosto de grafite hoje é o Cobra. Sim. Vai ver o que o cara faz. Sim, maravilhoso. Em todos os lugares do mundo. Ele tem uma base de desenho, de tudo. Que ele faz aquilo lá com... Ele tem trabalho aqui em Itanhaém, sabe disso? Né? Não sei onde ele tem. Numa casa no Cibratel. Uma vez, numa dessas reuniões de Contour, foi falado lá, eu queria descobrir, né, onde quem sabe um dia, né, foi uma família que o acolheu numa época que ele estava iniciando. Então existe aqui, no início da carreira dele, uma obra de uma casa no Cibratel. Olha aí, você vê que coisas que a gente não sabe que era para divulgar. Você sabe que Itaém teve o primeiro tatuador, morava aqui em Itaém, morava em Suarão, e tem quadro deles aí, que eu precisei conversar com o Eloy, porque era uma questão de tentar resgatar e colocar na pinacoteca. Exato. Sabe, o primeiro tatuador tinha umas obras, ele foi em casa, eu conheci ele. Conheci muita gente. Tem um cara que tem quadro na pinacoteca, que ele pintou com o Bernardino, ele morava no Cibratel, era o primeiro barítono, ele cantava na Voz do Brasil, em 40 e não sei quanto. Conheci ele, Paulo Ansaldi. Que interessante. Entendeu? Então são coisas que estão se perdendo, vai ser enterrado. Na história da cidade. Você entende? Por isso que eu digo para você, tem que ter uma comissão, quer dizer, a cultura, né? Como é que chama? O Conselho de Cultura, né? Sim. Tinha que ter isso para desenvolver. Tinha que preservar isso aí. Agora tá a Beth lá, a Beth também é uma batalhadora, ela corre numa linha do pessoal dos poetas, entendeu? Sempre correu atrás disso. É legal, mas, não é fácil, cara. Sim, a arte sempre teve uma dificuldade, não é? E nem eu corri atrás aí, tipo assim, você tem que bater o escanteio, cabecear e defender. Tem que fazer tudo, cara. Mas sai trabalhos bonitos, não é? Mas... Ronaldo, muito obrigado, tá, por essa aula que você nos deu aqui, né? Ficamos muito gratos. E é isso. Toda quinta-feira nós estamos aqui no nosso canal mostrando pessoas assim como você, que nos trazem cultura, nos ensinam certas coisas assim que estão esquecidas no tempo. Mas faltou uma outra parte aí que interessa até mais a você da associação. Diga. Que é a parte da culinária caiçara, que eu merito pra caramba. Ótimo. Então você marca uma outra hora que eu venho explicar pra você. E há 2 sábados atrás, sábado passado eu estava em Curitiba. Aí eu fiz um peixe lá para um amigo lá, o Gibi, que é músico. Ele tá fera lá em Curitiba.
E eu fiz uma tainha com camarão e requeijão lá para eles lá. Oh. Mas antes desse final de semana, o final de semana retrasado que eu estava lá, o outro anterior a esse, eu fiz em casa, você não acredita. Fazia 2 anos que eu não comia caranguejo. E agora eu descobri um canal de caranguejo. E eu fui preparar para um professor meu, junto com o Sérgio Bispo, um amigo e a família. Todo sábado eu faço uma comida em casa. Aí eu fiz um camarão na moranga, né? Agora eu consegui encher de camarão meu freezer, que tem uma época boa que deu camarão aí. E eu inovei, eu queria experimentar a cabotiã, que é aquele outro tipo de moranga. Mas eu não gostei tanto, eu prefiro voltar na outra, que a cabotiã é meio adocicada, né? E, paralelo a isso, você não sabe, eu estava com o caranguejo limpo no freezer, eu falei, vou fazer uma meia dúzia só para experimentar, colocar lá, né? Porque não combina muito você comer caranguejo com arroz, a moranga é coisa mais fina, né? Rapaz, eu dei uma iniciada um pouquinho na moranga, mas entrei no caranguejo, todo mundo aderiu, ninguém mais comeu a moranga. Então é um artista plástico, é um pintor, é um chefe de cozinha, tem tudo reunido. Obrigado, viu, Ronaldo? Obrigado por esse bate-papo e até a próxima quinta-feira com mais um personagem da história da cidade de Itanhaém.